O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 1º de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, sempre o prestígio que vocês concedem ao Pensando, ao Modesto, ao TV Zoom. E sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa região. Nesta noite estou recebendo mais um nome que foi candidato a prefeito nas eleições do ano passado. Vamos conversar com eles sobre como foi essa experiência, fatos importantes ocorridos ao longo da campanha e se ele tem pretensões na vida pública, ou seja, se pretende concorrer a algum cargo no próximo ano ou mesmo se pretende concorrer mais uma vez à cadeira número 1 do Palácio Parando Nova Friburgo. Esse tipo de programa acompanha o Pensando desde o seu início, sendo que em relação aos nomes que concorreram em 15 de novembro último, a cadeira de prefeito, já conversei com a ex-candidata Lucidardo Novaes há pouco mais de um mês. É importante deixar claro que não tem a pretensão de convidar os 15 nomes que não foram eleitos, até porque no próximo ano teremos eleições e voltarei o foco para elas. Provavelmente até lá conversarei com mais alguns nomes que concorreram a prefeito em 15 de novembro. Esta noite conversaremos com o então candidato Mariosandra Rádio, que concorreu pelo PTC e obteve 856 votos. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Passados quase 11 meses das eleições de 15 de novembro, as marcas que ficaram em Mariosandra Rádio. Mas antes necessito fazer um pedido, um registro e continuar com o mantra iniciado na última sexta-feira. Inicialmente vamos ao pedido, que por sinal já vem fazendo alguns programas que veio da diretora-presidente da Casa Madre Roseli, Maibi Carichato Frossá. Abro aspas o pedido. Estacionamento rotativo. Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu sempre falo aqui, é um estacionamento perto do Raul Sertã, numa localidade, principalmente na General Osório, tem um monte de clínicas e consultórios médicos, tem colégio. Se você precisa parar, não pare em fila dupla não. Vá lá, pare na Casa Madre Roseli, que você, além de deixar seu carro no lugar seguro e não atrapalhar o trânsito, não cometer nenhuma infração, vai ajudar a instituição que merece ajuda. Vamos ao registro. Infelizmente é um registro de falecimento de uma pessoa que eu tinha um carinho muito especial, conhecia há muitos anos, comerciante antigo na cidade, também envolvido aí nos meios de comunicação. Inclusive eu trouxe ao programa para ele falar sobre um livro que ele escreveu sobre o Galdino do Vale Filho. Estou falando de Manuel Enéas Eringia, mais conhecido como Enéas Eringia. Ele faleceu no último dia 22, aos 96 anos. Deixa aqui, ele era um fiel telespectador do programa. Eu sei que eu encontrava com ele muitas vezes na rua, estava ele e a esposa, e ele sempre falava, Modesto, estou te assistindo lá. Então fica aqui meus sentimentos aos seus familiares, era uma pessoa do bem. Infelizmente se foi, meu querido, fiel telespectador e amigo Enéas Eringia, meu carinho e meu respeito. Que o nosso bom Deus o tenha recolhido sob o seu amparo. Agora vamos ao mantra, iniciado no programa da última sexta-feira. A retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bini, no Jardim Ouro Preto. Está aí na telinha as imagens dela, né? Essa carreta está atrapalhando o trânsito, vocês observaram? Volta a outra imagem, Marconi. Está vendo? Ela está parada na contramão, tem um carro parado do outro lado, em cima da calçada. O outro carro está parado errado, porque ele podia parar na mão.
mas provavelmente o motorista não quis parar na mão, que se para, fecha a rua. Mas ali aconteceu, por exemplo, semana retrasada, um cidadão parou o carro dele na mão e o trânsito fechou ali. Então pode tocar agora para frente as fotos. Tá vendo? Essa carreta está lá há mais de 2 anos, ela está atrapalhando, tem uma série de empresas ali em volta que não conseguem transitar com as suas carretas. Já foi falado com a prefeitura, já foi reclamado, já foi matéria de A Voz da Serra, foi matéria do Conselheiro Digital e continua aí. Na semana passada esteve aqui comigo o vereador Cláudio Leandro, ele disse que o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu chamo de Secretaria Dorminhoca, porque ela age e dorme, alegou que tem que mandar um projeto para a Câmara Municipal. Eu não entendo isso. Esse tipo de recolhimento de veículo foi até no governo Renato Bravo, que foi um governo indolente, ele tirou o carro da rua, o Rogério Cabral tirou, e o secretário vem com essa desculpa furada. Eu falei aqui na época, eu vou deixar claro o que diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei Federal 9.503, e que no seu capítulo 15 das infrações, no seu artigo 181, diz o seguinte, inciso 10, estacionar o veículo, impedindo a movimentação de outro veículo, a infração média sujeita a multa e remoção do veículo. É o que acontece se parar alguém ali na mão certa. Simplesmente essa carreta vai atrapalhar o trânsito, vai impedir o trânsito. Então, o que está esperando o secretário? A não ser que ele goste desse mantra, eu vou ficar falando. Secretário Fabrício, a sua orelha vai queimar por muito tempo. Prefeito Johnny Maico, a bola está contigo. Falei na semana passada, estou falando nessa e falarei na próxima e assim vou falar, até que tire a carreta de lá. Se vocês gostam disso, ótimo. Se não, tire a carreta de lá, para que eu pare de falar. Bem, vamos falar agora de quem está aqui presente e que não está dorminhoco, não. Pelo contrário, ele vem trabalhando bastante nos meios de comunicação, eu acompanho o trabalho dele. É um trabalho profícuo, que é o Mariozan da Rádio. O tema do programa é, passado com quase 11 meses das eleições de 15 de novembro, as marcas ficaram em Mariozan. Mariozan Oliveira da Silva, candidato a prefeito nas últimas eleições, Mariozan da Rádio. Boa noite. A telinha para os seus comentários iniciais. Boa noite, Modesto. Boa noite a você, telespectador da TV Zoom, Canal 10. Muito obrigado aí por esse carinho que vocês têm com o Mariozan. E muito obrigado ao Modesto mais uma vez por esse convite. Quando você me ligou, fiquei muito feliz porque você sempre deu oportunidade para a gente. A TV Zoom aqui sempre vem nos dando essa oportunidade para a gente falar para o público e isso é muito bom. Então, sou grato muito a vocês por essa oportunidade. Esse tempo que nós não tivemos depois das eleições, eu tenho um programa de rádio, mas quando você é convidado, é bem melhor do que você estar falando de você no seu programa de rádio. E estou me sentindo mais uma vez em casa, nesse sofá aqui, onde já estive algumas vezes participando com vocês, sempre você me deixando à vontade. Estou aí pronto para responder as suas perguntas. Vamos lá então. Eu conversei com você ano passado por 2 vezes, né? Uma na pré-campanha e outra na condição de candidato, né? Em ambas ficou evidente o seu entusiasmo e crença na obtenção de um resultado positivo, que era chegar à cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo. Ao final, o resultado não veio. Claro, além da falta de votos, ao que você atribui não ter conseguido o esperado? Quais foram as principais dificuldades que você não conseguiu transpor? Modesto, primeiramente eu estou num partido pequeno, um partido pequeno que é agora Agir 36. É Agir 36. Era PTC, agora é Agir, PTC 36, Partido Trabalhista Cristão, e o Agir 36. Um partido pequeno onde nós não temos tempo de rádio, televisão, não temos fundo partidário. Algumas pessoas vão dizer assim, por que você veio nesse partido? Bem, era a única oportunidade que eu tinha, que os partidos maiores geralmente têm os seus caciques e têm os seus interesses. E o partido do PTC me deu essa oportunidade, já tinha uns 2 anos que eu estava na presidência do partido, enfim, e quando chegou próximo das eleições, meu nome foi cogitado, estava num período bom dentro da rádio, como estou novamente,
e nesse momento político que a gente está vivendo, onde nós tínhamos a certeza que seria um novo, né, seria o prefeito, conforme aconteceu, um novo que eu quero dizer, uma pessoa nova administrando a cidade. E por isso aceitei o desafio de ser candidato a prefeito. Mas aonde foi o problema maior para o Mariozan? Primeiro foi a pandemia. Eu tinha 30 comícios marcados, né? Nesses 30 comícios marcados não pôde ser realizado porque, devido à pandemia, não tínhamos como realizar os comícios. Segundo, né, dentro da própria pandemia, faltando-se recursos financeiros, porque quando você não tem uma campanha na rua que apareça, também não há os recursos financeiros. Aí você fala assim, mas é proibido doações. Sim, mas eu fiz uma campanha de doação legal, registrada no TRE, aonde mesmo assim ainda recebi ainda algumas ajudas, porque o Modesto poderia ir lá e fazer uma doação, né, e sai com o seu CPF, tudo certinho, enfim. Esse foi um eu acho que o empecilho maior para a nossa candidatura dos partidos menores foi mesmo a pandemia. E eu realmente fiquei escondido no período da pandemia. Havia necessidade de se esconder, né? Escondido de que forma? Fiquei dentro de casa, não fiz reuniões, né? Não entrei dentro de igrejas, né? Respeitei tudo aquilo que foi necessário naquele momento. E isso também me afastou um pouco do público, né? E, além do mais, eu era um adversário, como é que eu vou te dizer, um adversário onde as pessoas me viam, principalmente os outros meus adversários, como um político radical, um político que fazia uma política raivosa. Nas pesquisas, nas pré-pesquisas, que não tinha nada registrado, mas aquelas pesquisas que se faziam em telefone, onde se ligava para a casa das pessoas, né, sempre não colocava o meu nome. E sempre as pessoas diziam, por que não está o Mariozan? Né? E havia também do lado dos outros candidatos, claro que eles tinham que fazer isso, dizendo que eu tinha desistido da campanha, que eu tinha desistido da candidatura. Isso também prejudicou bastante, né? Então, foi uma das coisas que me deixou um pouco fora do cenário político, apesar de eu ter levado, conforme eu falei com você, desde o primeiro programa, que eu seria candidato a prefeito e fui até o final. Tem outra questão que eu observei, quem acompanhou as eleições no ano passado de perto, inclusive na pré-campanha, foi o que eu fiz, né? Dentro das possibilidades, né? Porque da mesma forma que a pandemia atrapalhou vocês fazerem a campanha, atrapalhou a gente também a fazer a cobertura, né? Uma das coisas que eu observei é que, você me corrige se eu estiver errado, é que você, no PTC, praticamente você acabou sendo um gerente geral na sua campanha, na campanha da vice, na campanha dos vereadores, ou seja, você acabou virando um gerente geral. E a minha experiência em campanhas anteriores mostra que se o candidato acaba tendo que ter essa função, ele deixa de fazer campanha para fazer gestão. Elas não andam juntas. Você não acha que isso de repente também foi um entrave para você, não? Foi. Esse foi o problema. Ao mesmo tempo que eu era candidato, você está completamente com razão. Ao mesmo tempo que eu era o candidato a prefeito, eu tinha que estar... Eu fui o camarada que mais respondia inquérito na cidade. O que mais fui chamado junto à Justiça Eleitoral, né? Até pelos meus adversários, se me via com alguma coisa, me chamava. Então, eu fui coordenador, eu fui candidato, fui articulador político, não tinha como, não tinha... Né? E dentro de uma pandemia não tinha como eu poder fazer uma política onde eu pudesse aparecer, onde eu pudesse estar em contato com as pessoas, porque, na verdade, sem os recursos, eu acabei sendo o dirigente da minha campanha mesmo. Né? Não dá certo, não deu certo. Não teve como a campanha deslanchar. Apesar das pessoas até hoje falarem comigo na rádio, você era o melhor nome, você é o bom nome. Eu acho que todos tinham um bom nome. Né? E não tinha como deslanchar dessa forma. É tanto que nós estamos nos preparando de uma forma melhor, onde se haja uma coordenação e o candidato, conforme diz hoje, os meus amigos hoje, né, que são nessa parte de coordenação. Você é o produto que nós temos que vender. Você não pode ser o produto e ser o vendedor ao mesmo tempo. Eu tive uma boa experiência em campanhas, que eu trabalhei muito ao lado do Dr. Heródoto. Sim, eu me lembro. E ele, nessas campanhas, era engraçado que muita gente falava mas ele era muito disciplinado. Sim. Eu mesmo trabalhei em campanha em parte de gestão, né, fazendo o que você fez.
Isso Então, ele não se preocupava com isso. Ele, claro que dava pitaco, a campanha era dele, né? Ele, eu quero em tal lugar, mas a gente... Porque é muito difícil. Você, como você disse, você ser o produto e ser o vendedor, se vender é muito difícil. Não tem cabimento. Eu garanto, eu tenho certeza que você aprendeu bastante com isso. Muito, muito. A política, já sou muito tempo, eu comecei na política ajudando mesmo, compartilhando as minhas ideias, na época de Brizola, Darcy, Moncleber, né, o próprio Garotinho, que na época era repórter de rádio, né, com Paulo, o Heródoto mesmo ajudando nas campanhas. Heródoto ia sempre na minha casa lá, né, e, enfim, a gente sempre teve esse contato com esse pessoal, até mesmo no primeiro governo da Saudade, cheguei a trabalhar no governo da Saudade, e mais essa parte de articulação. Quando eu não cheguei a esse momento, que eu não tinha mais um articulador, não apareceu pessoas, porque as pessoas também precisam de um ganho. Eu não tinha dinheiro para oferecer para montar uma articulação política, para essas pessoas dirigirem. Quem era meu articulador político lá em casa, que fazia articulações? A minha filha, de 19 anos hoje, a Lorena, a minha filha Luana, que não entende nada de vídeo, né? Era quem fazia as filmagens, e a minha esposa, que eu ia relatando tudo, passando no papel, para poder responder os jornais, os portais, enfim, nas redes sociais, TVs. Então ficou assim entre eu e as minhas duas filhas. Né? Isso serviu para elas um aprendizado, eu acredito que elas aprenderam muito. Tem certeza que elas aprenderam bastante. Para mim foi bem sacrificante a campanha, foi bem, judiou bastante de mim. Outra coisa que eu observei na sua campanha é que você fez uma escolha, o nome da sua candidata a vice é um nome pouco conhecido na cidade. Sim. E o nome dos candidatos a vereadores seu também era um pouco conhecido. Você não teve nenhum, digamos, medalhão no time. Não, não. Até que ponto você acha que esse desconhecimento dos nomes dos candidatos, da sua vice, também pode ter contribuído para o insucesso do que você esperava? Sim, sem dúvida. Você tem toda a razão, porque a minha vice, o avô dela tinha sido um grande nome, né? Nada contra eles, né? Não, mas eu estou falando da realidade, né? Tinha um nome maravilhoso, foi o Adail da Cruz, foi vereador em Friburgo. Sim, esse nome é conhecido. Mas os meus candidatos a vereadores, eu não tinha um nome, um cacique assim, para dizer, modesto, né? Não tinha. Eu peguei pessoas que estavam com uma ideia diferente, de fazer uma política diferente, mas a política não é dessa forma, conforme eu imaginei naquele momento. Vamos vir todo mundo, gente nova, ideias novas, propostas novas, e vamos lançar para a população. Só que quem está do outro lado, o eleitor, ele fica esperando, bem, quem está andando com o Mariozan? É o Modesto? É o Marconinho? É a professora Silvana? É a Lorena? Isso não aconteceu. Já que com isso não aconteceu, né, as pessoas também ficaram um pouco esperando. Será que o Mariozan realmente vai sustentar essa campanha? Vai ficar até o final? Eles também não tinham uma experiência. Eu acho que o único que tinha experiência política ali era só o Mariozan. Né? Só o Mariozan. Até mesmo os meus tesoureiros do partido, nenhuma experiência política. Né? Estava companheiro, amigo, pessoas do meu laço de amizade, mas não tinha essa experiência de ir até o Modesto, de falar com a imprensa, de trazer uma proposta, né, para as pessoas, conversar com os meus próprios candidatos, que eles também deveriam buscar meios para sustentar a campanha. Tudo isso faltou. Na verdade, foi um aprendizado, foi um erro e, ao mesmo tempo, um aprendizado para mim. A gente só aprende, eu sempre falo, hoje eu ando na cidade, sou bem conhecido, mas quando eu sentei aqui, eu era um ilustre desconhecido. Muito tempo, muita gente. Aconteceu com você também. Sim. Quando você apareceu a primeira vez na rádio, quem é esse maluco que está aí? Assim mesmo. E eles falaram também, pô, de onde Salvador tirou esse sujeito que nós nunca vimos aí? Então hoje não, hoje a gente já tem, se perguntar quem é Mariozan, quem é Modesto, as pessoas na cidade, pelo menos que estão antenadas no meio político, sabem quem são, né? Isso aí. E o seu time realmente era um time bem desconhecido. Totalmente desconhecido. Nós tivemos aí muitas dificuldades, até mesmo para trazer para a população quem era o Mariozan, quem era a minha vice, quem eram os meus vereadores. E
Eu acredito, Modesto, que para eles também foi um bom aprendizado, para mim muito mais, porque eu fiquei 2 anos estudando para ser candidato a prefeito. Eu não cismei, né? Que eu sempre falo isso no rádio, não foi uma questão de... eu cismei que eu quero ser candidato. Acordou e resolveu. Não. Fiquei 2 anos, procurei grandes nomes da política para conversar com eles, fui em várias cidades conhecer como deu certo ali a educação naquele local, por que funcionou, né, o transporte coletivo. Então eu andei em vários outros estados, várias outras cidades para buscar o conhecimento. E eu acredito que em termos de programa de governo, o meu era o melhor, sem prepotência alguma. Melhor porque eu falo com as pessoas que Friburgo são 3 coisas básicas no nosso município que não deslanchou até o momento. Quem tinha essa ideia, esse projeto, era o doutor Heródoto Bento de Mello, mas as pessoas também não entenderam, ultimamente não estavam entendendo mais o projeto do doutor Heródoto Bento de Mello. 3 coisas principais. Primeiro, nós temos uma educação que precisa de uma atenção especial de imediato, tanto com os nossos alunos, tanto com os nossos educadores, professores. Segundo, mobilidade urbana, que é um fracasso na cidade. E depois a saúde. Mas não adianta nós falarmos todos os dias em saúde, gastarmos 180 milhões na saúde sem saber como está sendo investido esse dinheiro. Eu fui buscar as formas de como nós poderíamos fazer tudo isso. Mobilidade, educação e saúde. Esses 3 pilares, tenho certeza que hoje a cidade estaria caminhando de uma forma totalmente diferente do que está acontecendo hoje. E isso não deu tempo de eu mostrar para a população. Não deu tempo de eu mostrar o meu programa de governo. Não tinha tempo de televisão, meus candidatos eram de marinheiros de primeira viagem, não sabia como remar, né? E tudo isso foi fazendo com que a gente passou no tempo, veio a pandemia, que a ideia era mostrar isso dentro dos nossos comícios, veio a pandemia, não pude fazer. Eu acredito que era o melhor programa de governo, era o meu. Não só que não foi para o público que estava em casa poder entender. Marcolinho, está na hora do intervalo? Então vamos para um rápido intervalo, no retorno continuaremos esse bate-papo com o Mariozão da Rádio, falando das experiências eleitorais dele, que certamente isso aí vai contribuir com ele para o futuro. Voltamos já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando, conversando com o Mariozão da Rádio. Outra questão, Mariozão, você optou por não fazer coligações, apesar de ser permitida coligação para a majoritária, né? Fala nisso, eles aprovaram na Câmara, mas no Senado derrubou. E vão continuar sem coligações em 2022. A gente não sabe se 2024 vai ter, porque o Congresso Nacional tem coisas que só no Brasil, né? O que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal fazem, eles mudam a capacidade que eles têm de deixar a população sem confiança neles é impressionante, porque você não pode de manhã pensar de um jeito e de tarde de outro, né? Eles são assim, né? O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional são 2 exemplos que... Bunda de nenê? A bunda de nenê. É bunda de nenê, sim. Tem me falado sempre isso. É, bunda de neném. E pior que aquele neném com dor de barriga, hein? Mas você preferiu não fazer coligação. Você veio o PTC puro sangue. Você acredita que essas coligações fizeram falta a você? Sim. Foi. Você chegou a ser procurado por outros candidatos com o intuito de concorrer, sendo você candidato a prefeito ou a vice, ou você que não optou, que era ser candidato puro sangue? Como é que foi isso, hein? Não, nós tivemos, conversamos na época, eu tive o convite
né, do próprio prefeito, atual prefeito, né, Johnny Maia, conversamos bastante juntos. Nós, no primeiro momento, seríamos candidato a prefeito e vice, né, e conversamos bastante, eu e ele e tal, mas as nossas ideias não casavam, né, porque é isso que eu te falei, eu tinha um programa de governo que eu creio que seria o melhor para Friburgo, né, então não casou, então a gente acabou não se entendendo. Depois tivemos também com o PSB, com Gabriel Mafó, Ricardinho, né, quem mais? Zezinho do Caminhão, todos eles também, para que a gente pudesse fazer uma coligação e vir numa campanha junto com o Anderson, né, acabou também não acontecendo. Tivemos convite também do próprio NAMI, com o Juvenal Kondak e tudo mais, e acabou não acontecendo, com a própria Lucidarlen. Eu recebi todos, o André Montechiari, recebi todos esses amigos que me procuraram para que a gente pudesse fazer uma junção, Mário Ozan e mais um desses companheiros. Bem, o que aconteceu? A gente ficou esperando também, eu acredito que nós ficamos esperando também a pandemia, né? No meu pensamento foi esse, esperando a pandemia passar um pouco, e nós achávamos que com 3 meses tudo ia voltar ao normal, e não voltou. Com isso, todo mundo começou a caminhar sozinho. E se você parar para analisar hoje, os 2 primeiros que lançaram o vice foi o Mário Ozan e o candidato, na época, Sérgio Loubach. Nós fomos os 2 primeiros, porque nós precisávamos botar uma campanha na rua. Todos precisavam colocar uma campanha na rua. E outros desistiram no meio do caminho, né? Mas eu conversei com todos eles. Mas nessa esperança de que lá na frente a gente poderia até ter uma conversa melhor, onde pudéssemos nos entender, né? Acredito até que não teríamos tantos candidatos a prefeito. Eu tenho certeza que não teria. Né? E eu conversei com todos eles. No final das contas, que mostrou que não foi só em Friburgo que nós tivemos um monte de candidatos, outras cidades também tiveram, mas Friburgo, nós tivemos candidaturas demais. Eu acho que faltou aí um diálogo melhor entre os candidatos, e talvez você aí está dando uma justificativa bem plausível. A própria, digamos, as incertezas da Covid, né, do coronavírus, acabou prejudicando essas conversas. Porque eu penso que 16 candidatos foi um exagero, hein? Foi. Eu mesmo fui procurar por todos eles. Eu me senti, como eu vou te dizer, eu chegava em casa e falava com a minha esposa, puxa, que a professora Silvânia, que bom, hoje eu estive lá na minha sala, fulano, ciclano, tem interesse que eu seja o vice deles, outros, não, a gente pode até conversar, vamos levantar uma pesquisa, né? Então houve muito essa procura dos candidatos pela minha pessoa. Creio que eu não seria para eles um péssimo vice, mas também eu tinha um compromisso com o partido até as convenções. Chegando às convenções, até a véspera das convenções, eu conversei com alguns candidatos. Eles me ligaram, Mário Ozan, faz a convenção em aberto, né? Sem a vice, mas eu falei, não, já dei a palavra, já apresentei minha vice. Você não acha que, de certa forma, você se precipitou um pouco quando você lançou a vice? Sim. Que aí, de certa forma, você fechou as conversas. Com todo carinho e respeito que eu tenho por ela, que é uma pessoa maravilhosa, né? A gente está sempre em contato, eu e a Gleice. Agradeço muito a ela por ter aceitado de imediato ser a minha vice, né? Mas houve um fechamento de portas nesse momento. Até hoje as pessoas falam, né, de repente ela poderia ter sido candidata a vereadora, né, ou até mesmo poderia ter sido vice de alguém, ou poderia estar de prefeito hoje. Né, a eleição foi muito atípica, Moisés. Foi a eleição atípica, realmente. Ela foi atípica. A pandemia foi uma novidade que a gente não tinha convivido com nada parecido, não convivemos, né? É verdade. O que nós convivemos parecido com isso? Uma pandemia que eu lembro que no início a previsão era em 3 meses está tudo normal. E nós estamos caminhando já para o 2º ano dela. Sim, é uma coisa que eu jamais vivi isso. Alguém imaginava que a gente ainda estaria com esse monte de restrição? E agora a gente não sabe quando é que a gente vai sair dela. A expectativa é, de certa forma... Você já tomou as vacinas? Eu tomei as 2 vacinas, mas confesso que... Está esperando a terceira dose? Estou esperando a terceira dose, porque a vacina que eu tomei
é uma vacina que tem se mostrado não muito eficiente. Tá? Então, eu estou querendo a terceira dose, porque a gente, eu estava conversando com uma pessoa, até amiga, esse final de semana, ela falou que só sai de casa, está trancada totalmente em casa, ela e o marido, só falou que só sai de casa quando o vírus for embora. Eu falei, então você não vai sair, porque o vírus da gripe espanhola está até hoje a gente toma vacina contra ele. Sim, isso aí. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Claro, já nós temos aí, a Pfizer mesmo já anunciou que está com uma medicação, o Tamiflu, por exemplo, que é uma medicação que foi contra um H1 desse da vida aí. Então, a gente vai ter certamente uma medicação que vai proteger melhor, as próprias vacinas vão ser mais eficientes, mas dizer que a gente vai se livrar desse vírus... Não. Pode ser. Nem tão cedo, né? Eu não sei se vai se livrar, nós nos livramos da poliomielite. Mas tinha nos livrado também do sarampo, ele voltou. Voltou. Então, a gente não sabe, vírus tem que se vacinar. Tem que se vacinar. Vacina no braço e comida no prato. É isso aí, não tem jeito mesmo, né? Deixa eu te falar, quando eu e o Zuri resolvemos entrevistarmos todos os candidatos, só não sendo possível, então, o candidato Renato Bravo, pois ele não quis participar do sorteio, você lembra, né? Sim, que sorteio que nós fizemos, que decidia a ordem. Eu vi de algumas pessoas, inclusive de um candidato, olha só o que eu vi de um candidato, que eu não deveria perder tempo com algumas candidaturas que não iriam a lugar nenhum, citando inclusive o seu nome. Sim. Você em algum momento, ao longo da campanha, sentiu discriminado alguma hora por gente olhando de forma desdenhosa, tipo o seguinte, esse cara não está com nada, isso aí não aparece nas pesquisas, porque eu estou falando, eu ouvi de um candidato, eu falei com ele, olha, no meu programa do Zuri, o mesmo valor que você tem, terá o Mariozan, terá outros nomes também que ele disse, né? Ele falou de outros nomes, né? Falei assim, para a gente, o candidato é um candidato, cada um terá 30 minutos e todos serão respeitados. E nós fizemos questão disso. Tá? Olha, foi muito bom. Eu falo sempre com as pessoas que eu sou muito grato, por isso que eu falei a você, ao Zuri, a TV Zoom, né, os meios de comunicação que me deu oportunidade. Agora, sobre o preconceito, na verdade, foi uma eleição de preconceitos. Você mexeu numa das coisas que eu não gosto muito de falar. Quem sou eu para ter preconceito sendo negro? Eu fui o único candidato de cor preta na cidade, para começar. O único candidato de cor preta na cidade a prefeito. Há o preconceito contra o negro, pobre, homossexual. Nós estamos vivendo nós vivemos um momento nessa pandemia que eu acreditava que as pessoas iam ficar melhor, pelo contrário. Estavam piores. Eu sofri muito preconceito. Mas o preconceito que eu estou falando é o preconceito mesmo com o tipo seguinte, esse candidato não está com nada. Mas foi o que falaram, Mariozan não tem dinheiro, Mariozan não sustenta uma candidatura. A candidatura dele não está com nada. Pobre, porque política é para quem tem que ter pelo menos 1 milhão no bolso, né? Ou tem que ter isso e aquilo. Muito preconceito. O que você vai me dar? Esse outro que você está falando aí, eu sei que existe, claro. Preconceito e o preconceito pior de raça, de gênero. O preconceito pior foi o preconceito religioso. Né? Também existe também. Pô, isso foi pesado em Friburgo, né? Porque o Mariozan é cristão católico, porque o outro é espírita, porque o outro é homossexual, porque o outro é negro. Foi uma eleição complicada, né? De muitos preconceitos. É claro que isso aqui não vai justificar eu ficar falando aqui todos os dias porque eu tive 856 votos, que eu fui injustiçado por isso. Pelo contrário, eu sou grato àqueles que tiveram a coragem, os 856 votos, aquelas 856 pessoas que saíram e foram às urnas dar um voto no Mariozan. Eu tenho certeza que elas não se arrependeram. Primeiro, eu não tenho nenhum preconceito comigo. Segundo, eu não precisava estar, nem preciso estar mentindo para vocês. Né? Eu sempre vivi do pouco e vou continuar vivendo do pouco. A minha intenção era fazer o melhor para a nossa cidade, sempre melhor para Friburgo. Sou nascido e criado em Friburgo. Nasci aqui em Olaria, na rua Raul Veiga, 195. Moro bastante tempo no bairro São Geraldo. Eu não teria nenhuma prepotência de tomar a cidade e achar que eu sou o salvador da pátria. Jamais. E também nunca discriminei nenhum tipo de raça, cor, opção sexual, política, mas infelizmente isso comigo aconteceu muito. Muito, muito, muito. Mas eu consegui
levar, até porque eu brinco, conforme você falou no início, né, já há 27 anos no rádio, eu venho levando isso como uma brincadeira, né, que eu sou o negro mais bonito do rádio, até que se prova ao contrário, fui levando dessa forma, fui levando também na forma de, não tenho dinheiro, levei a campanha, eu acho que eu fui o candidato que fiz a campanha com menos dinheiro, eu só tinha R$22 mil para a campanha, gastei os R$22 mil da campanha e não tive nenhum milhão e não me arrependo, né, de não ter tido nenhum dinheiro, que eu fiz uma campanha limpa, séria, então isso me deu uma tranquilidade, mas o preconceito vem de primeiro. O cara olha para você de cima e embaixo, a primeira coisa que ele quer saber é da sua veste. Por que o Mariozan gosta tanto de rosa? Né? Onde o Mariozan comprou aquele sapato? Não teria um sapato melhor? Mas isso já é do ser humano. Eu estou falando. A gente hoje fala que as redes sociais estão poluídas, mas eu sempre falo para todo mundo que hoje o nome bonito é fake news. Antigamente chamava de boato. Você é mais novo do que eu, mas você lembra campanha eleitoral, quando você chegava em casa, encontrava debaixo da sua porta um papelzinho lá, alguém metendo a mamona, escrevendo no muro, botando no poste. Então, hoje esse preconceito é antigo. Sim. Hoje ele está mais, digamos, exposto. Mais rápido, né? Porque as redes sociais são muito rápidas, mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Eu diria que foi até pior já. Eu acho até que foi pior. Hoje ele está muito raivoso. O Brasil hoje está passando por um momento, eu acho que nem o Brasil não, que eu tenho pessoas que eu conheço que moram fora do Brasil. O ser humano, nós estamos passando por um momento complicado, né, nessa evolução nossa. Nós somos seres muito individualistas. Verdade. E muita gente não respeita o outro, né? E muitos, para conseguir esse objetivo, como diz o outro, pisa no pescoço da mãe, né? Eu acho que a gente está passando por isso. Uma outra questão que eu estou falando, você quer ver como é que essa questão de diminuir candidato em função do coisa? Nós não fizemos o famoso debate. Que a gente podia fazer o debate com 12. Sim. E eu e o Zuri pensamos, chegamos à conclusão, não, se nós abrir uma porta para 16, só há sentido em fazer com 16. Como a gente não viu como viabilizar um debate com 16 candidatos, porque senão ia ser como aconteceu em alguns debates aí, 3 horas e meia, 4 horas. Sim, cansativo. Você é do meio de comunicação, você acha que alguém fica 4 horas assistindo uma coisa? Não fica. Aí, na época, nós resolvemos fazer o quê? Até como opção, a gente contratou uma pesquisa que a gente ia divulgar no último programa prévio, né? Mas, lamentavelmente, 2 candidatos que foram tratados, um deles, então, que veio aqui tantas vezes, foram tratados com tanto respeito por mim, resolveram solicitar a impugnação da divulgação. Me deixaram muito aborrecido, o senhor Sérgio Lobac e o doutor Arthur. Puxa. Porque ele sabe que a gente não ia fazer essa safadeza. Então eu fiquei muito aborrecido com ele. Mas a gente acabou não fazendo, porque até mais 12. Não, mas 12 a gente fez o programa chamando os 16, por que a gente agora vai tirar 4? Excluir. Não, então a gente preferiu não fazer. Você fez bem. Mas eu não me arrependo de não ter feito com o debate, não, porque mesmo com 12, se fosse fazer, ia continuar sendo ruim. Debate é 5, 6 no máximo. 8 já é muito. Agora, uma outra questão quanto à mídia, você se sentiu respeitado ou encontrou profissionais que cumpriam aquelas exigências legais, né? Porque tinha tipo o seguinte, eu tô perdendo tempo com esse candidato, mas tem que conversar com ele. A mídia te respeitou como candidato? Modésto, eu vou te dizer uma das coisas. Olha, eu sou muito grato à mídia de Friburgo, porque, primeiramente, eu sou um camarada polêmico, né? Aquilo que eu penso, eu falo, embora que eu não vou criar uma coisa, um assunto para jogar no ar. Né? E algumas emissoras alguns meios de comunicação tinham até um certo receio por me levar nos programas deles, né? De entrevista, de bate-papo, enfim. Mas em todas que eu cheguei, começando pela TV Zoom, que foi quem abriu o primeiro espaço, depois o Hamilton Werneck, Portal Multiplix, Rádio Friburgo, era AM, agora é FM, enfim, fui bem recebido. Graças a Deus, não sei se porque era o Mariozan da rádio, as pessoas gostavam ou tinham como obrigação de me dar um atendimento melhor, mas eu creio pela minha pessoa mesmo, por me respeitar como um profissional da comunicação. Então, fui bem aceito. Da mesma forma, o Jornal Voz da Serra, o tempo todo, sempre, eu não deixei de mandar uma mensagem sequer para o Jornal Voz da Serra, respondi
toda a imprensa. Acredito que eu não tive... Até mesmo a Inter TV, a última chamada que eu fiz com eles, olha só, eles me ligaram, eu estava na porta do INCA, no Rio de Janeiro. Conforme você sabe, há 20 anos que eu frequento o INCA, né? Minha esposa passou pelo câncer, minha irmã, então eu conheço bem as dificuldades do pessoal do câncer. Quando fala no câncer, eu lembro, usam muito isso para propaganda eleitoral e não fiz isso. E eu fiz uma gravação, a minha esposa saiu do tratamento com um celular, eu fiz ao vivo para a Inter TV e eles aceitaram. Assim como também você, às vezes me chamou, às vezes eu estava em casa, me lembro da última vez que a gente falou, eu estava em casa, no meu sofá, você tinha feito uma cirurgia, você também me deu uma oportunidade muito grande. Quer dizer, a imprensa em si me trataram como tal, com respeito. Graças a Deus, não vi ninguém com nenhuma diferença comigo, principalmente no momento onde que eu chegava naquela emissora, naquele jornal, fui tratado com carinho e com respeito. De um modo geral, os meios de comunicação de Friburgo são respeitosos. Eu fico muito triste, Modesto, quando alguém... Pode ser um caso ou outro aí que pisa na bola, mas de um modo geral são todos respeitados. Eu brigo muito quando alguém fala assim que um meio de comunicação é lixo. Eu fico muito chateado com isso. Por quê? Não pode se chamar um meio de comunicação de lixo de maneira nenhuma, qualquer empresa que seja. Né? Porque é a mesma coisa que eu chegasse num mercado ou em algum local e chamasse aquilo ali de lixo. Eu tenho que ter um respeito enorme. Então, a imprensa é necessário. Claro que é necessário. Né? Tudo isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, se nós não tivéssemos os meios de comunicação, TV Zoom, tantas outras emissoras de rádio e televisão, você não ia ficar sabendo. Né? Hoje é necessário você se respeitar, todo mundo sabe, né? Que a imprensa hoje, querendo ou não querendo, é o quarto poder no Brasil, apesar de muitos não entenderem isso, mas nós somos o quarto poder. Né? Então, a imprensa comigo em Friburgo foi muito legal, me acolheu com bastante carinho, fiquei muito feliz. Eu não soube de nenhum caso, eu não soube até hoje de nenhum caso de alguém do meio de comunicação, qualquer que seja, que tenha desrespeitado um candidato. Se aconteceu, eu não soube. De um modo geral, o que eu sei é que a imprensa teve foi um comportamento ético e um comportamento justo. Isso, ético e moral. Foi muito então, bom. Eu pelo menos posso falar. E aqui na TV Zoom, isso é uma prática que esse programa está perto de completar 1000 edições. E a proposta, quando o Salvador me sentou aqui, foi fazer assim. Respeitar todos, dando o mesmo carinho, o mesmo valor. Claro que hoje a gente não está com aquela obrigação que estava na eleição, né? Sim. Hoje é um programa, o convite que eu fiz é um convite ao meu gosto, né? Eu já falei aqui que não vou chamar todos, porque daqui a pouquinho está aí as eleições. Isso me deixa com o ego lá em cima. Não posso, não tem como chamar todos mesmo. Que você escolher para ser um dos participantes. É um programa que eu não quero que transforme que fique parecendo, porque senão fica parecendo que tem que chamar todo mundo. Então, é um programa a cada 40 dias, eu vou chamar alguns. Alguns que por uma razão ou outra eu achei por bem chamar. É uma opção minha. Mas eu acho importante conversar para a gente ver essas experiências. Você mesmo está contando coisas aí de sua experiência que quem está assistindo, se pretender ser candidato numa próxima, já sabe que não pode fazer. Não pode. Marcolinho, os dados do lado está colocando aí na telinha de vez em quando? Está entrando não? Então tá bom. Vamos para um rápido intervalo? Então vamos daqui a pouquinho, vamos continuar por último bloco conversando com o Mariozan sobre a campanha dele. Voltamos daqui a pouco. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias.
tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Retornando conversa com Mariozan. Mariozan, você falou da pandemia, né? Que você acabou tendo que ficar preso dentro de casa. Mas você não conseguiu fazer contatos, e nesses contatos com pessoas estranhas, que você é muito conhecido, mas Friburgo é muito grande. Você chegou, como é que foi essa relação mesmo? Aqui foi possível, né? Você foi recebido com carinho, como é que foi isso? Os poucos contatos que eu consegui fazer, Modesto, as pessoas iam... eu ficava até preocupado, na verdade eu fiquei muito preocupado que as pessoas quando me viam e falavam, o Mariozan da rádio, vinha até querendo me abraçar. E dentro daquele período onde eu estava sendo muito vigiado, eu fui um dos candidatos mais vigiados, apesar de ter tido 856 votos, mas eu fui o mais vigiado em Friburgo. E devido à pandemia, eu também me recolhi mesmo. Tive poucos contatos com as pessoas, em respeito a elas. Em respeito às pessoas, porque havia uma pandemia. Como eu posso estar todos os dias? Eu fiz poucas caminhadas. Eu me lembro que eu fiz uma caminhada na feira de Olaria, com todos usando ali máscara, álcool em gel, tudo muito assim, com poucas pessoas. Pedi que fosse poucas pessoas. Fiz uma caminhada no Terra Nova, também com poucas pessoas. Fiz em São Geraldo, no bairro onde eu moro, com poucas pessoas, porque eu mesmo ficava preocupado com a saúde daquelas pessoas que poderiam me encontrar, né? Mas o meu contato maior foi mais através do Zap. Eu não consegui montar, não deu tempo para me montar um setor que tivesse ali 2 ou 3 no computador, informando, olha, o Mariozan continua no páreo, gravar essas coisas, não houve tempo. Além de ter passado também por uma cirurgia dentro da própria campanha, né? Uhum. Então foi uma campanha assim muito escondida, a minha campanha ficou muito escondida. Agora me diga uma coisa, você olhando com a distância já de praticamente 11 meses das eleições, que marcas que ficaram em você? O que você faria de novo? O que você não faria, hein? Bem, primeiramente a marca que mais deixou em mim foi o aprendizado, né? Eu estive em lugares, dá um exemplo, Alto do Catete, um local esquecido pela população. A marca mesmo, coisas que muita gente não sabe, né? Acredito que, olha que eu tive pouco contato com as pessoas. Nós temos em Friburgo uma cidade onde temos um índice muito violento contra as mulheres, né? Onde a mulher sofre muito em Friburgo, a mulher é aquela que é guerreira, trabalha todos os dias, sai para a confecção, sai para o comércio, tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que ser mulher. As mulheres muito judiadas, uma boa parcela das mulheres, né? Aquelas que já têm sua independência, graças a Deus, estão conseguindo, né, passar por isso. Mas a gente ainda vê isso em Friburgo, mulheres sendo judiadas, pessoas que ainda passam fome nessa cidade. É triste falar isso. E não são poucos. E não são poucos. Uma cidade rica, que Friburgo é uma cidade rica. Mas não são poucos, pessoas passando fome, Modesto. E uma das coisas que mais marcou o tempo todo foi as pessoas pedindo saúde. Né? Saúde. Aqui em Friburgo, o maior índice de câncer do estado do Rio de Janeiro está em Friburgo. O maior índice de depressão está em Friburgo. O maior índice de suicídio está em Friburgo. Friburgo é uma cidade que tem o maior índice de homens violentos contra as mulheres. Então, isso, ao pouco tempo que eu tive com essas pessoas, isso me marcou muito. Tá? Foi uma marca que eu vou levar por um bom tempo, né? E outra coisa, que às vezes as pessoas não prestam atenção, o desprezo com muitos animais na nossa cidade. Quantos animais, eu fui visitar alguns lugares, estão largados, pessoas que soltam nas ruas. Também é um outro descaso muito grande, né? Mas isso me trouxe um aprendizado ao mesmo tempo, esse sofrimento, que eu acabo absorvendo tudo isso aí. É um aprendizado que trouxe para mim e também teve os laços bons, né, onde a gente conseguiu aprender com algumas pessoas, né, de histórias mesmo da nossa cidade. Eu gosto muito de histórias de Friburgo e aprendi muito com as pessoas, erros que eu cometi na campanha que não irei cometer mais,
que é me aniquilar mesmo, ter medo de ir para a rua. Isso bateu muito em mim, até para preocupação com as minhas filhas, com a minha esposa, que é a minha mãe, né? Isso me bateu muito sobre mim, que foi aquela pressão, a perseguição. Não vou repetir mais esse medo, né? Até porque eu acredito que o medo era por eu não ter uma equipe de segurança comigo. Talvez isso também me intimidou. Não vou ter mais esse medo de ir para as ruas. E o aprendizado foi esse, de que Nova Friburgo é uma cidade rica, é uma cidade que ainda temos pessoas de bem, temos uma cidade também... Uma das coisas que mexeu muito comigo, Modécio, é ouvir das pessoas falar assim, eu não voto em mais ninguém. Isso mexeu muito comigo, principalmente com a juventude. Muitos jovens falaram comigo assim, não voto mais ninguém. Olha, seu Mariozan, minha mãe te adora, minha avó te adora, mas eu não voto mais ninguém. Isso me deixou muito preocupado. Por quê? Nós somos uma cidade com 152 mil eleitores, onde tivemos 50 mil eleitores que não foram às urnas. Isso faz uma diferença enorme na política. Eu considero isso um desastre. É um desastre, foi um desastre. E a pandemia, muitas vovós que me ouvem todos os dias não foram votar. Elas mesmo falaram comigo, eu não vou votar devido à pandemia, né? Que o meu voto seria um voto mais da população mais desassistida e das pessoas da melhor idade. Muitas delas não foram votar. A juventude optou por um outro lado, né? E poucos jovens também, eu acredito que não votaram. 52 mil eleitores que não vão às urnas, numa cidade com 152 mil eleitores que não tem um segundo turno, que eu acredito que, como você falou aí do nosso Supremo, dos nossos políticos tradicionais, eu acredito que uma cidade com 100 mil eleitores tinha que ter pelo menos o segundo turno, porque nós temos hoje na nossa cidade um prefeito eleito com 15% dos votos da população. Né? É muito ruim isso, é muito ruim. Você não ter a oportunidade de ter uma segunda chance de mostrar o seu potencial. Isso tudo também acaba aniquilando. Que você, no meio da campanha, eu mesmo, quando cheguei no meio da campanha, eu falei, bem, eu já não ganho mais as eleições, mas eu vou buscar fazer um vereador. E não consegui isso também, mas não deixei de visitar as pessoas. Mas não havia mais também aquele gás para você manter uma campanha até a reta final, com poucas pessoas, com poucos recursos, né? E, ao mesmo tempo, com tantas pessoas dizendo que não iriam às urnas. Isso também nos traz também um desânimo político e, ao mesmo tempo, né, um aprendizado, porque nós precisamos ainda, políticos da nossa cidade, políticos de Nova Friburgo e da região, nós precisamos aguçar os nossos jovens e os nossos idosos, fazer com que eles possam voltar a votar, porque só assim nós teremos uma política diferente. Nós estamos chegando nos últimos 10 minutos e agora vem a parte importante. Nós falamos do passado, vamos falar agora do futuro. Você se vê candidato ano que vem a deputado? Você se vê candidato a prefeito em 2024? Você já falou das lições que você aprendeu. Você pretende colocar essas lições em prática, seja na eleição do ano que vem, seja na eleição de 2024, ou está muito cedo para falar sobre isso? Não, está na hora. Está na hora. O meu partido, o Agir, né? Agir 36, estou na nominata, sou pré-candidato, né? Que nós temos que falar até o momento Pré-candidato a deputado... A deputado estadual. Estadual por Nova Friburgo e região, o estado do Rio de Janeiro, né? Todo, né? Sou pré-candidato a deputado estadual pelo Agir 36 e também vou me preparar para 2024. Não há desistência da política. Eu ouço algumas pessoas que já estão na idade um pouco a mais do que a minha, e eu tenho aprendido muito com isso. Às vezes eu acompanho sempre o noticiário da nossa cidade, o Modécio, o Zuri, eu gosto de estar antenado em tudo isso. E eu vi uma das vezes, num programa de televisão, uma pessoa dizendo, enquanto você estiver vivo, independente da sua idade, mas em pleno raciocínio, você tem sempre que dizer sim, principalmente quando é para um bem social. E eu vejo a política como um bem social. É claro que as pessoas estão aproveitando desse bem social para fazer um bem pessoal. Isso aqui em Friburgo está acontecendo muito, né? Ou no Brasil todo, nós estamos vendo aí, onde as pessoas estão usando a política para um bem pessoal. E não é para um bem social. Bem, sou pré-candidato a deputado estadual,
pré-candidato a prefeito já em 2024. Algumas pessoas falam assim, é muita pretensão. Não, se eu falar que não sou, né, não sou candidato, amanhã pode surgir outros nomes, né, e de repente o partido me quer candidato. Eu fiquei, você falou lá no programa do Modesto que não seria Falsa candidato. Falsa modéstia não faz bem, né? não. Oi? Falsa modéstia não faz bem. Não faz bem. Então, você falou a verdade. Então, sou pré-candidato sim e vamos acertar. Da próxima, vamos acertar e vou contar aí, mais uma vez, com a população. As pessoas às vezes acham que é muito cedo. Sim. A gente está pensando, nós estamos a 1 ano das eleições do ano que vem. É só 1 ano. Passa muito rápido, Modesto. Passa muito rápido. Agora mesmo eu estava conversando com um grupo de amigos. Na verdade, eu fui procurado, né, pessoas que saíram de outros partidos, que estiveram em Friburgo em outros partidos, me procuraram, me abraçaram. Eles, o que eu falei para você agora há pouco, eles veio e falaram, Mariozan, você é o melhor produto no momento para que a gente possa vender, né? Aí eu perguntei o porquê. Porque você representa hoje uma população bem esquecida em Nova Friburgo, né? Você tem um nome, como você falou, nós temos um nome, você tem uma proposta boa, essa proposta não foi para a mídia, não deu tempo, você não tinha tempo de televisão, por isso nós queremos você pré-candidato. Bem, já estou fazendo reuniões junto com eles, eles têm conversado comigo. Antes de chegar aqui na TV, eu saí de uma reunião com um grupo de amigos, né, de outros partidos que me convidaram, saí da rádio, fui para essa reunião, vamos tampar juntos, queremos você na campanha de 2022, já pensando também em 2024. Eu falei, ótimo, né? Quando vem pessoas para te ajudar e pessoas que têm um pensamento positivo, uma mudança de política para o bem, eu vou estar sempre do lado. Até porque eu aprendi a fazer política, eu gosto de política, são 2 paixões para mim. Primeiro o rádio, né? E depois a política. E eu não levo a política para o lado pessoal, mas sim para o coletivo. E nós estamos vendo aí, nos últimos anos, que não tem dado certo em Nova Friburgo. Nós estamos há 20 anos andando no mesmo caminho, né? Ou para trás. Né? Agora há pouco eu passei aqui, vindo para a TV, ali em frente a Thornton, né? Vou dar só um exemplo. Em frente a uma fábrica que tem um nome, aqui no centro de Olaria, um lixão enorme ali, tá ali. Isso por sinal está na cidade toda. É o que eu ia falar agora, a cidade toda. Isso aí são 2 coisas. Falta de ação do poder público, sim, mas principalmente falta de educação de quem joga lixo em qualquer lugar. Sem dúvida. Mas quando o poder público ele não funciona, as pessoas acham que podem tudo. Mas não podem. Não podem. Mas o poder público tem que estar presente, nas escolas. E hoje o poder público está mais fácil, porque hoje tem meios de você vigiar. Sem dúvida. Você está pegando eu não vou falar porcalhão não, porque eu tenho certeza que porco não gosta de sujeira. Sim. Nego acha que porco porco não gosta de sujeira. Se você for no criador de porco, é tudo muito limpo. Hoje o criador de porco hoje é mais limpo às vezes que o banheiro da casa da gente. Sim. Então eu não vou chamar de porco, você está ofendendo o porco, mas é mal educado mesmo. E o poder público tem meios hoje de verificar e pegar essas pessoas. Você foi pego aqui, ó, a multa aqui, ó. Hoje dá para você monitorar toda a cidade com satélite. Dá, né? É fácil. Você vê uma cidade onde nós temos 1.200.000 de taxa de iluminação e você vê as cidades escuras. Né? Não tem como, você ganha 1.200.000 e não gasta Eu não sei se é 1.200.000 só não, hein? Eu acho que já é mais, hein? É bem mais, mas eu estou colocando assim porque muita gente agora, devido à pandemia, uns estão usando a luz, né, de vizinhos ou parentes, mas hoje em torno de 1.200.000 de taxa de iluminação. A Câmara de Vereadores fica com 83 mil desse... Isso aí é outra coisa que você lutou e eu falo. Tem até um trabalho que o Juvenal está aprovando aí. Não cabe dar 6% da nossa receita tributária para a prefeitura. Você é matemático, você é engenheiro, você sabe disso, né? É demais. Isso é sacrificar a população. Então nós precisamos de... E essa contribuição à iluminação pública, os vereadores e o prefeito já era para ter suspendido, só voltar com ela o dia que prestar o serviço. Que hoje eles prestam serviço meia boca. Meia boca, você falou a verdade. Então, eu acho justo. E sem falar na saúde, né? Um hospital do câncer que a gente sabe que não vai sair, usam para política, né?
É uma pena, mas... Você conhece uma sala de quimioterapia, Modesto? Conhece uma sala de quimioterapia? Não, sério, não conheço, nunca tive lembrado. Olha, conforme eu estou sentado aqui, aqui se faz a sessão de quimioterapia. É como se você estivesse tomando soro, os medicamentos ali. Eu sei que é assim, isso eu sei, mas na sala eu nunca entrei. É uma sala onde, forma de U, onde fica ali as pessoas. Minha esposa fazia quimioterapia. Eu só tenho um minuto agora para você. Então é fácil de se ter a quimioterapia dentro do Raul Sertã, a radioterapia. Por que não coloca? Porque há interesse de manter alguém se beneficiando com o sofrimento de outros. Isso o Mariozano não ia deixar e nem vou deixar se um dia eu for político eleito nessa cidade. Mariozano, eu quero te agradecer a você ter vindo aqui mais uma vez. Para mim é sempre bom trazê-lo aqui. Você faz ótimos programas. A telinha para sua despedida. Modesto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a TV Zoom, Salvador. Luciano, um abraço para você. Luciano é do rádio, né? Um abraço para você, está aqui na Zoom, uma das diretoras da Zoom. Estou sempre assistindo quando eu posso ser o programa. Tem uma das vozes mais bonitas. Faltam mais mulheres no rádio, né? Você está fazendo falta no rádio. Um abraço para todos aqui da TV Zoom, né, que sempre me recebe com bastante carinho. A você, telespectador, muito obrigado pelo carinho. Já que o Modesto permitiu, eu estou todos os dias, das 12 às 14 horas, na Rádio Caledônia FM 90.1, com o programa Mariozan da rádio. E gostaria muito de ter a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. E continue aqui com o Modesto sempre, porque aqui você aprende muita coisa. Eu sou um telespectador assíduo desse programa e de todos os amigos aqui da TV Zoom. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Modesto. Eu agradeço o Mariozano pela audiência, eu sei que é uma audiência qualificada. Agradeço o Marconinho lá em cima, né, Marconinho? Hoje tem cervejinha? Você não ouvi não. Eu agradeço o Papo também que estava por aqui e deixo essa frase para vocês. A persistência transpõe todo obstáculo. A persistência transpõe todo obstáculo. Quem disse isso foi Sêneca, um filósofo, escritor romano que viveu lá há 2000 anos por atrás. Isso aí vale para você. Sim. Seja persistente. Assim você vence todos os seus obstáculos. Amém. Não foi dessa vez, seja na próxima. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.